Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nessa videoaula de hoje, atrelada à atividade área de risco, da jornada ao Pequeno Arquiteto do Amanhã, eu vou trazer para vocês algumas características de como alguns pensadores, eles pensam as consequências das ações humanas dentro do planeta Terra, Como alguns pensadores, eles imaginam a ação do homem no contexto do planeta Terra. É por isso que eu vou trabalhar com vocês as chamadas questões socioambientais. Como afetarmos o meio ambiente, ele interfere diretamente na organização da nossa sociedade. E aí você também vai poder fazer um gancho com esse contexto da desigualdade, da possibilidade de oportunidade, atrelado à questão aí ambiental. Vamos começar aí então. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é o contexto da chamada emancipação social. Os pensadores aí do século XVIII, século XIX, 1700, 1800, início até de 1900, período aí da modernidade, eles acreditavam que o progresso histórico e o desenvolvimento da tecnologia iam libertar a humanidade, o homem, do trabalho humano duro e da dominação. Eles acreditavam, então, que o grande avanço na área da tecnologia libertaria os homens dessas amarras do contexto do trabalho extremamente duro. Só que aí eu vou ter dois sociólogos, o Anthony Giddens e o Boaventura de Souza Santos, que vão dizer que essa emancipação do homem aí com relação ao trabalho, ela efetivamente não aconteceu. Em vez de termos liberdade, a modernização, o processo aí de modernização da sociedade vai trazer ameaças ambientais reais, catástrofes ecológicas reais, riscos de guerra, escassez de recurso. Então, num primeiro momento, acreditava-se que a tecnologia ela reduziria as desigualdades sociais e possibilitaria aí uma sociedade mais igualitária, mais ampla e harmônica. Isso efetivamente não aconteceu. Vou ter também Horkheimer e Adorno, dois pensadores aí alemães, dois sociólogos alemães, trazendo para a gente o contexto da chamada escola crítica, da teoria crítica, onde eles diziam que o conhecimento humano ele tinha como objetivo principal libertar o homem. O libertar está atrelado a essa ideia de que o conhecimento libertaria o homem das amarras aí da desigualdade e da exploração atrelado ao trabalho. Só que o que efetivamente aconteceu, que ao invés desse grande desenvolvimento na área de tecnologia, só vai reforçar a dominação de um grupo, a elite, sobre os outros. A natureza, nos séculos XIX e início do século XX, finalzinho aí de 1800 e início de 1900, ela passa a ser vista como uma grande mercadoria, como uma grande fonte de recursos para a expansão do sistema capitalista. A tecnologia, então, ela é voltada para uma exploração mais eficiente do meio ambiente, onde as desigualdades entre os países e os homens, elas vão se potencializar. Então, o que nós vimos até agora é que o desenvolvimento tecnológico, ao invés de trazer uma sociedade mais igualitária, potencializa essa desigualdade entre os homens e entre os países. É onde nós vamos ter aí um processo de racionalização da nossa sociedade. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da economia, ela vai ser pautada no contexto aí da racionalização. Eu vou ter um sociólogo chamado Jürgen Habermas, que vai dizer que a ciência e a técnica, elas vão invadir e vão transformar as instituições sociais. Então vamos pensar numa escola, que é uma instituição que trabalha com o ser humano, que deveria ser humanizada. Você vai ter um processo de racionalização
dentro das relações escolares que vão trazer para a gente essa certa ilusão de controle, né? A racionalidade, o pensamento racional traz para a gente aí essa ideia de que a gente está controlando todo o processo dentro de uma escola ou dentro de uma fábrica, buscando essa eficiência dentro da escola para atingir aí indicadores educacionais mais altos dentro de uma fábrica, né? Esse processo de racionalização tem como objetivo reduzir custo, aumentar a produtividade, reduzir aí o tempo da produtividade em si. Só que essa ideia de racionalização extrema dentro dessas instituições, tanto instituições privadas quanto públicas, instituições sociais, instituições políticas, instituições econômicas, vai colocar em risco a própria humanidade. Esse processo de racionalização, ele vai aperfeiçoar, na verdade, o processo de exploração. O processo de exploração do meio ambiente, o processo de exploração do homem sobre o homem. Então, essa ideia de racionalizar, que levaria à nossa emancipação, à nossa liberdade, a uma sociedade mais harmônica, uma sociedade melhor organizada, ela efetivamente não acontece. Esse processo de racionalização, na verdade, ele vai potencializar esse contexto de exploração, esse contexto de exploração da natureza, trazendo aí pontos extremamente negativos para o mundo natural, para a natureza em si. É quando surge aí, através do sociólogo Ulrich Beck, né, trazendo para a gente aí o contexto, o conceito de sociedade de risco. Ele vai falar das chamadas ameaças invisíveis, né, essa produção de riqueza que vai girar simultaneamente, né, riscos sociais e riscos ambientais globais, imprevisíveis, né? Nós estamos vendo nesse contexto de mundo hoje como as catástrofes ambientais, as situações ambientais extremas afetam diretamente a sociedade, né? Você tem as ondas de calor acontecendo com mais frequência no mundo todo, levando à morte de milhares de pessoas. Nós temos aí o regime de chuvas mudando, áreas extremamente secas, com secas extremas, reduzindo a produção, aumentando a fome. Em algumas regiões, a grande quantidade de chuva que leva aí a grandes inundações, acabando com a produção agrícola, com o meio ambiente em si. Então, Ulrich Beck vai dizer para a gente que a sociedade hoje é uma sociedade de risco, onde, através da racionalização, você produz cada vez mais, e esse processo de produção na sociedade hoje está levando a esses grandes riscos ambientais e sociais. Ulrich Becker vai dizer que a gente vive num mundo onde você tem essa incerteza constante, onde a gente perde o controle sobre as nossas próximas invenções. Então, quando a gente pensa aí nessa sociedade de risco, pensamos que a exploração da natureza, ela vem potencializando esses eventos climáticos extremos que afetam diretamente a sociedade. São as inundações, são as ondas de calor, você tem aí uma queda significativa na produção agrícola no mundo todo, períodos de fome, epidemias atreladas a esse contexto desse clima extremo. Então, Ulrich Beck traz para a gente essa ideia da sociedade de risco em si. Até que eu vou ter aí um químico, né, suíço chamado Paul Crutzen, onde ele vai dizer que nós estamos entrando em em uma nova era geológica no nosso planeta, que é o chamado Antropoceno, onde ele vai defender que a ação humana no meio ambiente está transformando efetivamente a Terra. Ele diz que os sinais globais dessa interferência humana interferindo, né, na dinâmica terrestre pode estar atrelado ao contexto do aquecimento global, das alterações na atmosfera que mudam aí os regimes de temperatura e chuvas, mudando a dinâmica climática global de uma forma aí sem precedentes. Então, o Paul Crutzen,
ele diz que vivemos numa nova era geológica, que é o antropoceno, né, onde a palavra antropo em latim significa humano e seno significa novo, uma nova era dentro da Terra, onde a gente tem transformações no meio ambiente, resultado aí da ação direta do homem no meio ambiente. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa videoaula bem curtinha aí para vocês. Como alguns intelectuais eles pensam a ação humana no meio ambiente, estudem e estudem.